Salve aí para os meus alunos. Vamos iniciar mais uma aula dessa semana e vamos continuar ainda falando de liberdade sindical. Hoje vamos estar falando de estrutura e organização sindical, certo? E hoje a gente termina esse assunto, mas claro que é um assunto que eu digo que vocês precisam estar estudando em casa. Não deixem de estudar, de complementar, porque aqui o que eu vou trazer para vocês é o básico, né? Até porque a gente não tem muito tempo aqui de gravar o áudio, em razão do download, né? Que não pode demorar até do tempo que eu levo para postar. Porém, estamos aqui gravando e depois mandem lá um feedback lá no grupo lá da nossa sala Classroom, né? Gente, falando de sindicato, para que foi criado os sindicatos? Primeiramente, viu-se que necessitava de uma organização em que ela deveria transportar o coletivo. O que é isso? Viu-se que individualmente o trabalhador ele não tinha condições de ir em busca de seus direitos. Por quê? Primeiramente, em razão do quê? Dele ter uma subordinação jurídica, né? Porque o patrão ele é ali aquele indivíduo em que ele dá as ordens, e tem uma subordinação econômica, certo? Em que o empregado, querendo ou não, ele depende do patrão. Então, se você tem uma subordinação jurídica e econômica, você já não tem mais todas as forças para você ir atrás dos seus direitos individualmente. Então, foi aí que surgiu os sindicatos, certo? Claro que eu estou trazendo de uma maneira mais bem clara para vocês. A organização sindical, ela se baseia na liberdade sindical. Porém, a liberdade sindical, ela vai existir de duas formas. A primeira, a gente vai dizer que é a liberdade sindical plena. O que é a liberdade sindical plena? É aquela em que o Estado ele não se envolve na administração do sindicato. Em nenhum momento ele vai reger, ou vai administrar, ou vai interromper de alguma maneira a administração dos sindicatos. Essa nós vamos dizer que é a administração, que é a característica da organização plena, liberdade sindical plena. Apesar de ter esse nome liberdade sindical, ela pode também existir uma liberdade sindical restrita. Fica até meio contraditório, né? Liberdade restrito, mas existe. Qual é? É aquela em que o Estado, ele, em algum momento, ele vai administrar ou vai interromper qualquer efeitos trazidos pelos sindicatos, e ele vai restringir ali aquela liberdade e aquela organização, tá? Ele vai trazer margens em que deverão ser utilizadas dentro daquele sindicato. Então, só para a gente relembrar, existe a liberdade sindical plena e existe a liberdade sindical restrita. Qual é a diferença? Na plena, o Estado não se envolve, e na restrita, o Estado, ele de alguma maneira, ele vai estar ali se envolvendo nos resultados da liberdade do sindicato, certo? Na liberdade sindical plena, ele dá uma autonomia em que aqueles representantes daquelas classes, né, que a gente já vai dizer o que é o sindicato, eles vão ter liberdade para poder atuar, para poder organizar da maneira que eles bem entenderem, certo? Falando ainda de organização sindical, é importante também ressaltar que as liberdades, elas têm três partes de liberdade. A primeira é quanto à Constituição. Quando a gente fala que a liberdade ela tem
uma liberdade constitucional de construção dos sindicatos, a gente quer dizer que ela tem o direito de criar sindicatos sem a necessidade de autorização do poder público. Ou seja, quando ela é plena, totalmente plena, a construção dela ela vai começar a existir sem autorização nenhuma do poder público. Ela simplesmente vai começar a existir, certo? Essa é a primeira liberdade. Temos também a liberdade quanto à regulamentação. O que é? O próprio sindicato pode elaborar as suas diretrizes, os seus regulamentos, os seus estatutos, sem necessidade e sem opinião nenhuma do Estado, certo? Então, tem uma liberdade de constituição, que é de criar sem autorização, e de regulamentação, que é de criar seus estatutos e regulamentos sem a necessidade do Estado ali participando. E a terceira tipo de liberdade é administrativa, que é a administração, que é justamente o direito de organizar internamente e externamente suas atividades sem a participação do Estado. Então, só fazendo aqui um resumo, 3 tipos de liberdade dentro da organização sindical. Primeira, liberdade quanto à Constituição, é o direito de criar sem a participação, sem o Estado autorizar. Segundo, é a regulamentação. Liberdade de regulamentação quer dizer que os sindicatos poderão muito bem criar seus estatutos e regulamentos sem a necessidade de participação do Estado. E a terceira é administrativa, como bem o nome já diz, administrativamente os sindicatos poderão, como bem entenderem, organizar suas atividades internas ou externamente sem a participação do Estado, certo? Aí nós vamos dizer que nós temos uma liberdade sindical plena, certo? Quanto à constituição dos sindicatos, é importante a gente ressaltar que existem 3 tipos, tá? E eu vou, ao final de explicar as 3, quero perguntar a vocês. Nós temos 3 tipos de constituição dos sindicatos. A primeira é a pluralidade sindical. Como é que funciona a pluralidade sindical? A pluralidade sindical, ela funciona podendo existir, como bem os representantes quiserem, 2 ou mais sindicatos da mesma categoria ou da mesma profissão. Então vai ter ali uma pluralidade de sindicatos daquela mesma categoria, representando a mesma classe e os mesmos interesses. Porém, vão existir vários sindicatos, certo? Pergunto a vocês, é a pluralidade que nós adotamos no Brasil? Sim ou não? Segunda, da unidade. Unidade, cuidado, porque nós temos da unicidade. Da unidade é o seguinte: vai existir apenas um sindicato daquela determinada categoria, representando aquela determinada classe, aquela determinada profissão. Só que essa unidade, essa união dos sindicatos, elas vão acontecer de forma espontânea. Essa é a palavra, espontânea. Eu vou ter uma união, unidade vem de união, mas é de forma espontânea. Ou seja, não vai existir uma pluralidade de sindicatos, porém eles vão se unir para que defendam o mesmo interesse, uma mesma categoria, mas de forma espontânea. Nós representantes queremos que exista apenas um sindicato, certo? Não é o Estado que está impondo, não é a lei, não é nada. Nós estamos querendo que seja um, para que seja mais forte, enfim, tá? Então nós já temos dois tipos de constituição: a pluralidade de sindicatos e a segunda, a unidade. Não devemos confundir com unicidade. O que é unicidade? Já é outra forma de constituição, mas a unicidade é apenas a existência de um sindicato para determinada categoria em um determinado território, que não, dependendo da lei, né,
que deverá existir sem a espontaneidade. Ela vai ser de forma absoluta. A lei está dizendo aquilo e vai ter a existência apenas de um sindicato para aquela determinada categoria, naquele determinado lugar, certo? Então eu pergunto a vocês, qual é utilizado no Brasil? Nós temos aí uma lei que determine? Sim ou não? Sim, né? É importante também destacar, gente, que na Convenção número 87 da OIT, ou tem gente que chama de OIT, diz assim, ó, o que implica a possibilidade de constituírem tantos sindicatos quanto desejarem no âmbito da mesma profissão. No artigo 2º, diz que os trabalhadores têm o direito de constituir as organizações que julgarem convenientes, ou seja, aqui, conforme a OIT, os sindicatos deveriam existir de acordo com a possibilidade de como os sindicatos quiserem serem representados, sem a necessidade de uma imposição, como o princípio, como aqui a Constituição da unicidade, tá? Então, daí a gente já tira a primeira conclusão da nossa aula. Só um instante. Qual é a nossa primeira conclusão, professor? A nossa primeira conclusão é o seguinte: no Brasil, nós adotamos ainda a Constituição da unicidade, ou seja, a lei, no artigo 8º, ela determina, da Constituição Federal, determina que vai existir apenas um sindicato para aquela determinada categoria ou profissão em um determinado território, não devendo esse ser menor que um município, certo? Ou seja, nós somos obrigados, é imposto para que exista apenas um sindicato, já contrariando aí a Convenção número 87 da OIT, que a Convenção número 87 diz que quantos desejarem no âmbito da mesma profissão, certo? Daí a gente ou opta pela pluralidade ou pela unidade, mas a unidade, lembrando que tem uma espontaneidade, nós queremos que seja, mas tem a possibilidade de ter mais de um, certo? Então, gente, para fixar na memória de vocês, a gente adota hoje no Brasil a Constituição da unicidade. A unicidade vai contrário à OIT, tá? Porém, é o que nós adotamos no Brasil. Certo? Ou seja, tem um monopólio aí de sindicato. Até a alteração da CLT, além disso, da gente ter um monopólio de sindicatos, ainda era obrigado, né, o financiamento das contribuições sindicais. Até a última reforma da CLT também existia isso. Então, eram duas coisas que eram totalmente contrárias à Convenção número 87 da OIT, certo? Então, gente, só para a gente deixar claro que isso cai em prova, são 3 tipos: pluralidade, que pode existir vários sindicatos da mesma categoria num determinado território; da unidade, que é a união de vários, mas de forma consentida, eles querem, não é obrigatório, não é imposto; e da unidade, que é o que é imposto pela lei, e a lei traz que vai existir apenas um sindicato para aquela determinada categoria, naquele determinado espaço e local, certo? Então, gente, deixa eu só trazer aqui uma conceituação do Amaury Mascaro Nascimento, que ele diz assim, ó: unicidade é a união obrigatória, que eu acabei de falar, união obrigatória, e a unidade é a união natural e facultativa, tá? Se vocês tiverem dúvida, eu perguntar na prova para vocês, qual é a diferença da Constituição sindical? Unidade, né, da unicidade e da unidade. Vocês vão dizer o quê? Da unicidade é uma união obrigatória, imposta pelo Estado.
e da unidade é uma união facultativa ou natural, certo? Beleza? Deu para entender? Ok. Vamos passar então a falar um pouquinho. Eu determinei alguns tópicos aqui, eu estou procurando seguir para a gente não perder muito tempo. Falar aqui para vocês um pouquinho da estrutura sindical, certo? Como é que funciona a estrutura sindical brasileira, no nosso estado, no nosso país? Gente, nós temos, eu gostaria que vocês imaginassem uma pirâmide onde sindicato fica a base da pirâmide. Ao meio, de forma intermediária, nós vamos ter as federações e no topo da pirâmide nós teremos as confederações, tá? Então, quando a gente falar de estrutura de sindicatos, estrutura sindical, vamos lembrar da pirâmide, tá? Lembra daquela pirâmide que a gente vê lá em IED, lá no início, lá que a gente vê que a Constituição está no topo, depois vem as leis ordinárias, as leis complementares. Pois é, quero que você imagine a pirâmide agora, certo? Nessa pirâmide você vai ter no topo as confederações, que eu vou explicar já o que é. Ao meio, ali de forma intermediária, nós vamos ter as federações e na base da pirâmide nós vamos ter os sindicatos, certo? Perfeito. Já sabemos que a estrutura do sindical ela é formada por 3 instituições: sindicatos, federações e confederações, tá? Gostaria que vocês analisassem essa estrutura de forma como se fosse primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Primeiro grau, quem é que vai responder? Sindicato. Tudo que não os representantes puderem resolver, eles vão estar resolvendo ali, né? Entre os conflitos entre empregados e empregadores, vai ali para os sindicatos. Eu até fiz aqui não, mas daqui a pouco eu falo. Depois, em âmbito estadual, nós vamos ter as federações, apesar de ter esse nome federal, né? Federação, em âmbitos estaduais. E em âmbito nacional, nós vamos ter as confederações, beleza? Lembrando que essa estrutura e essa organização sindical ela é caracterizada pela autonomia relativa, né, perante o Estado. Por que ela é relativa? Gente, acabei de falar para vocês que nós não temos uma organização plena. Por quê? Porque a gente é regido pela unicidade, certo? A unicidade é que a gente é obrigado, é imposto que exista apenas um sindicato por categoria, por profissão, a cada território, certo? Então é uma autonomia relativa ao Estado. O Estado impõe isso na lei. E somos regidos pela unicidade, acabei de falar, e bilateralidade do agrupamento. Esse é um tipo de caracterização que a gente vai dar para os sindicatos. Perfeito? Então, vamos lá falar um pouquinho dos sindicatos. Vou falar um pouquinho de cada um, tá? Os sindicatos, confederações e das federações. Sindicatos. Os sindicatos, eles são unidades básicas, unidades bases, né? Que eu falei para vocês, ele está ali na base da pirâmide. Ele está ali sustentando e ele é o que a gente vai chamar da primeira instância quanto aos sindicatos, tá? Ele vai atuar como representante dos grupos, das categorias, das profissões, dos empregados, dos empregadores, tá? E a gente vai conceituar ele, queria trazer até uma conceituação trazida pela própria CLT, que diz assim, ó, o artigo 511 da CLT, se você tiver aí, depois você dá uma lida, 511 da CLT, ele vem afirmar que a Associação para Fins de Estudos, Defesa e Coordenação de seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam respectivamente a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. Então, o que é o sindicato? Nada mais é do que o representante daquela categoria, certo? Gente,
queria dizer para vocês, até fazer uma observação, coloquei aqui uma OBS, tá? Olha aí, o artigo 8º da Constituição Federal, inciso 2, ele diz que a base territorial da atuação do sindicato será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Ou seja, também é imposto que esse sindicato ele vai atuar, no mínimo, em um município. Ou seja, vai existir no mínimo um sindicato para aquela categoria, aquela determinada categoria, aquela determinada atividade, no mínimo em um município. Mas, claro que pode, por decisão ou acordo, ou até acordo dos sindicatos, eles podem abranger essa amplitude quanto ao território. A gente pode ter um sindicato maior que o município? Pode ter um sindicato que abranja todo o estado. Podemos até ter um sindicato que abranja uma determinada região norte daquela categoria. E podemos ter um sindicato que abranja nacionalmente. Pode existir? Pode. O que a Constituição Federal lá atrás, no artigo 8º, inciso 2º, é que esse sindicato ele deve, no mínimo, pertencer a um determinado município. Perfeito? Mas ele não traz uma limitação de maior para esse sindicato. Beleza? Gente, queria até entrar em um outro método, em outro assunto aqui quanto ao sindicato. A CLT, no artigo 522, ela vem tratar, né, que um sindicato ele deve ter 3 órgãos: diretoria, Assembleia Geral e Conselho Fiscal. Diretoria, Assembleia Geral, Conselho Fiscal. Isso está regido no artigo 522 da CLT. Porém, gente, há uma controvérsia aí. Por quê? Porque muitos autores dizem que não necessariamente o sindicato ele deve respeitar esses órgãos. Ou seja, não necessariamente o sindicato deve ter esses 3 órgãos. Ele pode ter mais órgãos. Por quê? Porque nós temos uma autonomia do Estado. Ou seja, o Estado não vai dizer o que o sindicato deve ter ou o que não deve ter. Certo? Nós temos uma determinada autonomia. Então, gente, o sindicato ele pode criar o seu próprio regulamento, pode criar seu próprio estatuto e ele pode criar seus próprios órgãos, perfeito? Mas devendo, o que a gente percebe que os sindicatos vêm obedecendo o que vem trazido na lei, que é respeitando os 3 órgãos determinados pela CLT, que é a diretoria, Assembleia Geral e Conselho Fiscal. Perfeito? Outra questão também trazida no 522, fazendo aqui ainda nesse assunto, traz quanto aos integrantes da diretoria, certo? Aqui, quanto aos integrantes da diretoria, diz que no 522 que deve ser no mínimo 3 e no máximo 7 integrantes da diretoria, tá? Esses vão ser os diretores sindicais, aqueles que vão ter estabilidade, certo? Ainda na mesma vertente, autores dizem que não necessariamente os sindicatos deveriam obedecer isso, porque não tem autonomia, então não é o Estado que vai dizer quantos diretores vão existir. Porém, foi editada uma súmula do TST em que ela se manifestou quanto a isso, que ela diz assim, na súmula 369 do TST, foi recepcionado pela Constituição Federal, fica limitada assim a estabilidade que alude ao 543, parágrafo 3º da CLT, a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes, ou seja, o TST veio e sumulou isso, dizendo que está totalmente constitucional esse artigo 522, e ele vem dizer que é totalmente ilícito até 7 dirigentes sindicais e seus determinados suplentes, certo? Ou seja, quem é que vai ter estabilidade no emprego? 7 dirigentes sindicais e seus determinados suplentes, tá?
Lembrando, já que a gente começou a falar de estabilidade, só para fazer abrir um portalzinho aqui, a estabilidade do dirigente sindical e do seu suplente, ele vai se dar a partir do momento em que ele se candidatar para o cargo e, se eleito, vai até um ano após o término do término do mandato, tá? Ou seja, a partir do momento da candidatura, se eleito, vai até um ano após o término do mandato. Perfeito? Beleza. Pode cair na prova, então anotem isso aí. Espero que vocês estejam com um caderninho só anotando, colocando lá os tipos de constituição, unicidade, unidade, pluralidade, que isso aí pode cair na prova de vocês, beleza? Continuando aqui, vou tomar só mais um pouco de água. Gente, outra coisa, apesar de nós termos uma organização restrita, né? Não é plena, ela é restrita. Os sindicatos no Brasil, eles não precisam de autorização do governo, tá? Não precisam. Isso está no artigo 8º, inciso 1 da Constituição, que não há mais do que se falar de autorização do Estado. Antes exigia-se, né, uma carta sindical, que era feita pelo Ministério do Trabalho, onde ela dava uma autorização para que existissem os sindicatos. Hoje a gente não pode mais falar disso, porque não precisa mais de autorização para que os sindicatos venham a existir, beleza? O que mais a gente pode falar aqui do sindicato? Para a gente finalizar quanto ao sindicato, queria dizer para vocês que quanto à personalidade jurídica e personalidade sindical dos sindicatos, queria que você colocasse no seu caderno que é diferente. Personalidade jurídica é uma coisa, personalidade sindical é outra. Então, personalidade jurídica, se eu tivesse uma lousa aqui, eu ia colocar personalidade jurídica diferente de personalidade sindical. Como é que nasce a personalidade jurídica? A personalidade jurídica do sindicato, ela vai começar a ser regida. Lembra da personalidade? Você, como ser humano, você tem uma personalidade a partir do quê? Do nascimento, perfeito? Você começa a ter uma personalidade a partir do nascimento. A personalidade jurídica do sindicato, ela começa a partir do momento em que ela é registrada, certo? Registrada onde? No cartório de registros civis e de pessoas jurídicas. Então, a partir do momento que é registrado ali um sindicato no cartório de registros civis e pessoas jurídicas, nós já temos o nascimento de uma personalidade jurídica do sindicato, perfeito? Mas aí ele já tem uma personalidade sindical, sim ou não? Não. Essa é uma pegadinha boa, vou usar na prova. Ele não tem ainda personalidade sindical. Por quê? A personalidade sindical, ela vai nascer quando ela existe um registro, não é uma autorização, é um registro lá no Ministério do Trabalho, tá? Essa personalidade sindical, ela existe por quê? Porque como o Brasil, ele adota o princípio, eu quero chamar de princípio, mas também é um princípio, o princípio da unicidade. O Ministério do Trabalho, ele precisa ter um controle de quantos sindicatos, né, tem daquela categoria, ou seja, de qual sindicato é daquela categoria. Então, a partir do momento que eu registro um sindicato daquela determinada categoria naquele determinado território, não pode mais existir outro sindicato daquela determinada categoria, certo? Então, o sindicato adquire personalidade sindical a partir do momento que ele é registrado no Ministério do Trabalho como sindicato, tá? Não é autorização, é um registro. Então, personalidade jurídica lá no cartório, personalidade sindical do Ministério do Trabalho. Perfeito? Dá para errar? Não dá, né? Se errarem, bobagem. Ainda aqui, já vamos para meia hora de aula.
já vou encerrar aqui, gente. Só quero falar um pouquinho rapidinho quanto a federações e confederações. Bem básico mesmo, que é pra gente não se estender muito. Gente, eu ainda tinha mais algumas coisas para falar de sindicato, mas deixa eu só falar a última observação de sindicato, OBS 2. Seguinte, as negociações coletivas, elas são de competência dos sindicatos. Negociações coletivas são de competências dos sindicatos, tá? Anotem aí. Negociações coletivas são de competências dos sindicatos. Caso não exista o sindicato daquela determinada categoria, pode vir de forma subsidiária a ser feita pelas federações ou confederações, tá? Essa é uma observação bem importante. Beleza? Vamos falar agora de federações e confederações. Federações que estão acima ali dos sindicatos. Gente, para que uma federação ela exista, ela precisa da existência de 5 sindicatos ali agregados a ela. Então, para que exista uma federação, precisa de 5 sindicatos, tá? E esses 5 sindicatos, eles vão precisar... essa federação, ela vai ter competência de âmbito estadual naquele estado. Então, para que exista uma federação, eu preciso ter 5 sindicatos atrelados àquela federação, beleza? E para que exista uma confederação que está no topo da pirâmide, eu preciso que exista 3 federações atreladas àquela confederação, tá? Então, só para a gente relembrar. Lá na base da pirâmide tem os sindicatos, acima as federações. Para que existam as federações, eu preciso que tenha quantos sindicatos? 5 sindicatos, beleza? E para que exista a confederação, é necessário que existam 3 federações atreladas à confederação. Deu para entender? E a confederação, ela geralmente vai ter competência em âmbito nacional, tá bom? Espero que vocês tenham entendido isso aí. Mas se tiverem perguntas, por favor, não deixem de me fazer lá no privado, mandar no WhatsApp ou até mesmo lá na nossa Classroom, tá? Gente, as centrais sindicais, para que a gente não deixe de falar, eu vou dizer para vocês que elas não pertencem à pirâmide, tá? Elas não estão no topo, mas as centrais sindicais, elas são sindicatos de forma ampla e atrelados a vários tipos de categoria e profissão, tá? Não é daquela determinada categoria ou daquela determinada profissão. Ela vai estar ali em proteção a vários tipos de vai estar representando vários tipos de categoria e profissões. Então a gente vai falar que existe uma central sindical, tá? Depois eu falo um pouquinho mais dela. E para o nosso vídeo não ficar muito longo, gostaria de agradecer, né, a presença de vocês, de dizer que eu quero muito que vocês façam feedback se estão gostando da aula, e vou mandar umas atividades lá, não deixem de fazer, e até logo, até semana que vem, tá? Espero que já semana que vem já esteja falando pessoalmente com vocês. Um grande abraço e até logo.